que alegria poder estar aqui mais uma vez. Olha, aqui no nosso podcast Conectados ou Conectando-se. A gente ainda está aqui meio que indefinido no nome, mas logo logo nós vamos ter um nome bem bacana. Você até pode participar, mandando aí, quem sabe, uma sugestão do nosso podcast aqui, da lição da Escola Sabatina Jovem. E aqui está a nossa lição para que você possa estudar junto com a gente e se desenvolver mais no aprendizado e aprender mais sobre Jesus e sobre a palavra de Deus. Nossa intenção aqui é que você tenha essa familiaridade com Cristo e a familiaridade com o Espírito Santo e com a sua palavra, se preparando para estar mais perto da volta de Jesus. Que alegria ter você aqui junto com a gente. Estamos aqui na nossa segunda edição, porém a nossa primeira lição da Escola Sabatina. Hoje vamos dar a primeira lição, a lição número 1, e vai ser muito bacana, vai ser muito 10, uma temporada que eu tenho certeza que vai marcar o seu coração. A lição da Escola Sabatina aqui, ó, tá falando sobre o verbo João, o capítulo, quer dizer, o livro da Bíblia que eu mais gosto, já sabe disso, né? Falo isso em todos os lugares que eu vou, porque realmente João é espetacular. E por falar em João, nós não estamos sozinhos aqui hoje em nosso podcast, isso mesmo. Por falar em João, nós temos aqui alguns convidados, amigos queridos, que também estão aqui para nos ajudar a entender melhor esta lição. E eu quero passar aqui a palavra para ele, um homem chamado João. Fala, João! Que alegria ter você aqui junto com a gente no nosso podcast, João. Como é que você está? Estou bem, pastor. Obrigado pelo convite, né? É muito bom poder compartilhar a palavra de Deus e dar início a esse estudo que é maravilhoso da lição da Escola Sabatina, né? Uhum. E então que seja a bênção aqui o nosso estudo. É isso aí, João. É bênção total, viu, João? E, João, fala aí um pouquinho de você, o que é que você faz? Eu sei que você tem alguns cargos na igreja, eu sei que você é ancião da igreja ali da Barra do Aririú, né? Mas eu sei que você tem outros cargos importantes aí também, cara. Você é um cara importante, fala aí um pouquinho. Louvado seja Deus por isso, né, pastor? Eu sou ancião da igreja da Barra do Aririú. Estou distrital de jovens também, né? Aqui na Palhoça. E é um prazer imenso servir ao Senhor aqui no ministério, né? E é bênção. Né? Eu sou muito feliz por ter aceitado o chamado de Deus na minha vida. Muito bem, muito bem. Tá com a camisa bonita aí, ó. Caleb. São Caleb, hein? Aí tá pra chegar, né? Tá pra chegar. Tá pra começar as inscrições aí. Então você que tá aí, ó, participando aqui, ouvindo o nosso podcast, se prepare que tá chegando a Missão Caleb. 2025 a missão vai ser Power e você precisa participar junto com a gente, tá bom? Principalmente você que é aí do distrito da Palhoça, convidado especial para estar junto. Na verdade é convocação, né, João? Convocação para estar junto com a gente. Ô, João, só que eu tô vendo que você não tá sozinho, né, João? Você tá aí acompanhado aí, né? Quem é essa senhora aí que tá do seu lado? Apresenta ela pra gente aí. Essa aqui é a mulher mais linda desse mundo, né? Minha esposa. Há controvérsias, né? Minha esposa, a Elisa, né? Seja bem-vinda também. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pastor. É muito bom compartilhar, né, um pouco da palavra de Deus e aprender cada vez mais. Muito bem, Elisa. E você lá na sua igreja, que você frequenta aqui a igreja, o que é que você faz lá, Elisa? Então, pastor, eu sou da igreja da Barra do Aririú, né? Uhum. Eu estou líder jovem lá também. Apoio meu distrital também nessa obra grandiosa que é trabalhar com jovens, né? Ele falou que você é a mulher mais linda, por que ele falou esse negócio? Ele é suspeito, né? É. Foi a escolha que ele fez. Pra quem não sabe, João e Elisa, eles são casados, né? Marido e mulher aqui, e juntos estão aí de pé e cabeça no Ministério Jovem, né? Elisa, diretora de jovens, João, distrital dos jovens aqui no nosso distrito da Palhoça, e uma bênção ter aqui eles presentes no nosso podcast. E também temos os nossos amigos aqui da técnica, né? Tá aqui o Naldo, tá aqui o Rubens, tá aqui o Eric, estão aqui por trás das câmeras. Realmente aqui estamos tentando fazer o melhor para a gente poder ter o nosso estudo da lição de forma satisfatória e que a gente possa aprender bastante juntos agora, né? Amém. E pra gente, pode falar. Posso sair um pouco do protocolo aqui? Claro. Eu quero olhar para essa câmera aqui e mandar um grande abraço para todos os nossos jovens aqui do distrito da Palhoça. Estudem a lição diariamente e aos sábados, no encontro, né? Que nós temos um encontro nas classes jovens aqui da nossa igreja do Pachecos, do Rio Grande, na Central Palhoça, no Pontal e na Barra do Aririú também. Estudem a lição e deixem-se ser usado por Deus, né? Muito bem, muito bem. E Elisa, já que ele mandou um abraço aí para os jovens do distrito, acho que você pode mandar um abraço também para aquela galerinha que fica na sala lá dos jovens da Barra, né? Claro, pastor. Quero mandar um abraço a todos os meus jovens lá da Barra do Aririú. Estudem a lição, tá? Aqui, ó, tá uma bênção.
muito aprendizado, muita palavra de Deus, muito conhecimento, né, pastor? É isso aí. Vamos fazer uma oração então? Vamos lá? Então, da maneira que você está aí em casa aí, vamos então fazer uma oração especial e assim pedir a presença de Deus no estudo dessa lição. Vamos orar. Vou pedir aqui para o João. João, você ora para a gente, por favor? Amém. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a lição e pedir que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, seja o nosso professor e que a gente venha falar do Senhor Jesus, da lição e que possa alcançar várias pessoas, Pai. Abençoa, Pai, esse ministério, estamos dando início a esse trabalho missionário, um trabalho lindo que nasceu no seu coração e que o Senhor possa alcançar todos aqueles que passarem por aqui. Amém. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, meus amigos, abra a sua lição aí. Olha, se você ainda não adquiriu sua lição, por favor, corra o mais rápido possível. O Projeto Maná tá aí, faça a sua assinatura para você ter a sua lição e acompanhar junto com a gente, tá bom? Então vamos abrir nossa lição aqui. Vamos lá na lição número 1. E na lição número 1, assim que a gente abre aí, Elisa, nós temos aqui então uma tirinha, né? A famosa tirinha aí das lições do Ministério Jovem, né? É interessante aqui a nossa tirinha, né? Tem uma porta aí dizendo reunião, alguns descritivos ali, como se fosse um contrato, e parece que é Jesus ali, checando ali, dizendo assim, eu aceito esses termos, né? O que você entendeu aí? O que você pode falar dessa tirinha pra gente aí? Então, pastor, essa tirinha ela é muito importante, ela é praticamente um resumo de toda a nossa lição, né? E o título é Deus Encarnado, né? Ali mostra, essas três imagens, ela nos mostra uma porta que fala que ali tem uma reunião. Então, essa reunião é uma coisa muito importante. Uhum. Na segunda, tem uma lista, né? Então é importante que a porta está fechada, Tá né? fechada, né? Então, ali tem algo muito importante que a porta está fechada. Na segunda, tem uma lista ali, que eu vejo essa lista, que fala assim, ó, nascer do ventre de uma mulher, de uma criatura, né? Uhum. O que acontece? Para mim mostra que Jesus, ele abriu mão, né, de sua glória. Na terceira figura já também mostra ele ali, ó, li e aceito os termos. Então ele aceitou os termos, que são esses: nascer do ventre de uma criatura, que ele veio, se fez carne, ele nasceu de uma mulher, né? Usa fralda, então ele teve essa sensibilidade, essa fragilidade de uma criança, né? Interessante. Ele dominar a própria glória, então ele não pôde usar em um período de tempo a sua glória, ele abandonou aquela glória, o seu poder, né, de Deus, para se tornar um homem mortal como nós. Ser rejeitado. Quem é que gosta de ser rejeitado, né? Nós, como ser humano, não gostamos da rejeição. Verdade. Mas ele foi rejeitado. E por quem tanto ele ama, né? Tanto ele amou também. Então ali ele foi rejeitado e ele aceitou passar por isso, né? Pela essa rejeição. Então ele sofreu maus tratos, ele já sabia que ele ia passar por tudo aquilo, né? E morrer pelos nossos pecados. Então ele leu tudo aquilo e disse: Deus, Pai, eu aceito. Eu vou passar por tudo isso, né? E eu vou morrer por eles, para que eles tenham a vida eterna. Exatamente, você foi falando aí e a gente teve até o áudio aqui de Jesus fazendo cheques aqui. Tem. Os nossos celulares aqui nos bastidores. Eu aceito. Ô João, sei que você entendeu aí também. Tem mais algum detalhe aí que você tirar da tirinha, além daquilo que a Elisa já comentou, não? Já comentou quase tudo aqui, né, pastor? Mas Cristo, ele aceitou, né? Morrer em nosso lugar, né? E aí nós vamos estudar ao decorrer da lição e lembrar do início, né? Onde Cristo, ele escolheu morrer pelo pecador, né? Sim. Adão e Eva ali pecam, né? Em vez de, como está escrito, né? Quem, né? Eu acabei de esquecer um termo agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse morrerá, né? Sim. Adão e Eva, era para eles terem morrido, porém, morreu ali um cordeiro, né? Ou seja, o Cristo vindouro, né? Representado pelo cordeiro, né? Cristo que morreria no futuro pelo pecado da humanidade. Então a tirinha mostra Jesus assinando aquele contrato, sabia de tudo que iria acontecer, né? Das lutas que iriam passar, mas ele não recusou e aceitou
morrer por mim, por todos nós. Exatamente. Aí a gente vê, então, eu acho interessante isso aí. Achei interessante, Elisa, notar que a reunião era importante, né? A porta tá fechada, né? E a gente sabe, assim, pelas escrituras, que essa reunião foi feita a 3, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então estavam os 3 ali reunidos para, então, entender o que eles fariam. Essa reunião aqui, pelo que a Bíblia diz também, ela aconteceu antes da entrada do pecado. Então, antes do pecado existir, já existia o quê? Um plano de salvação, né? Então, veja esse contrato aí como o plano, né? Ó, o plano é esse, né? O plano, ele leva esses itens aí, né? E itens interessantes, né? Como da fralda aqui, né? A fragilidade, né? Se vai ser frágil, se é poderoso, grandioso, ó, mas vai ter que escolher ser frágil. E como uma criança, né? Algumas pregações eu costumo dizer assim que Jesus, ele escolheu se transformar em uma formiga, que somos nós, para poder ajudar de alguma maneira, né? É a proporção, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Quando a gente vai ajudar uma formiguinha lá na trilha lá que ela tá caminhando ali junto com as outras ali, o mínimo de esforço que a gente faz para tentar ajudar ela, a gente já quebra uma perninha dela, uma anteninha, né? O mata, né? E Jesus, ele precisou então realmente assim se transformar realmente em um ser humano, né? Para ser igual ao ser humano, e aí então ele poder, de alguma maneira, salvar o ser humano, como você comentou, né? Que era a única maneira de salvação. Essa era a única maneira de salvação? De Deus vir, e essa é a ideia, né? Deus veio para morrer para o ser humano. Essa era a única maneira ou tinha outra maneira? Era a única, né, pastor? Era, né? Antes dessa reunião, Deus, ele assumiu o risco. Uhum. Ele deu livre arbítrio, sim, né? Para o ser humano escolher. Uhum. Ele pecar ou não pecar. Uhum. Então, antes que ele fizesse isso, ele já tinha um plano. Sim. Então, veio essa reunião. Sim. Ó, você vai passar por tudo isso. Vamos assumir esse risco. Olha aí. E aí, então, Jesus escolhe, né? Eu fico imaginando Jesus falando assim, ó, tudo bem, eu aceito. Eu vou. Não seria fácil, né? E esse eu vou dele já era o eu vou com a consciência de que, assim, realmente ele viria. Porque da sua onisciência, né? Deus que sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, ele já sabia que Adão e Eva realmente iriam o quê? Iriam pecar. Aí tem gente que fala assim, pastor, então por que então Deus fez o ser humano, colocou a árvore lá, colocou a serpente, deixou a serpente ali naquele lugar e tudo mais, e para que eles então caíssem em pecado, né? Por que tudo isso? É simples a resposta, né? A gente pensa que é meio complexa, mas nem tudo é complexo, viu? Tem coisas que são simples. Sabe por quê? É porque precisava do livre-arbítrio. Deus não quer robôs ali, né? Seguindo ele. E nem quer robôs aqui, seguindo ele aqui. Por isso que nós temos que servir a Deus por amor. Por amor, né? E acho que é tudo isso que está baseado na lição. João é o discípulo amado, lembra? Então toda a lição vem falar disso, né? Que nós devemos servir a Deus por amor. E é por amor que ele também vem. E aí vem umas ideias, né, algumas metáforas logo no começo do livro de João falando a respeito desse amor, né? De quem é essa pessoa que veio, né? Como que ela é apresentada, João, no livro de João? Então, logo no início do livro de João, pastor, no capítulo 1, né, que fala a encarnação do verbo, já diz, né, no princípio era o verbo. O verbo, né, que é a palavra, né? Sim. A palavra em ação, que é o Cristo que cria, né? E a lição ela nos apresenta mais algumas metáforas, né? O rei de Israel. E também fala sobre o rei dos judeus, né? Então João ele fala sobre Jesus de uma forma assim, né? E muitos queriam, sim, que Jesus ele fosse o rei. Aquele rei que viesse, né, fazer tudo que eles queriam, que não haveria mais fome, né, nem mais miséria, nem nada. Porém, eles não aceitaram a Cristo, né? Eles rejeitaram a Jesus, né? Sim, como infelizmente, né, os judeus ali não aceitaram naquele momento, né? Poucos, na verdade, sim, você tinha os seguidores de Cristo, muita gente seguiu Jesus ali, mas, vamos dizer assim, os judeus deveriam ter aceitado, né? Principalmente a liderança ali, né? Não o identificou como ele sendo o verbo, né? Infelizmente, né, Elisa? Sim. Você vê mais algum detalhe assim que você queria comentar em relação a esse verbo assim? Então, os principais, né? Os principais que estavam ali sobre a liderança, né? Que eles eram para ter essa visão, né? De líder, ver que Jesus estava ali presente, eles não identificaram. E aproveitar, ele, né? Mas não aproveitaram. Se identifica um pouquinho com a gente também, né? Muitas vezes Deus nos dá oportunidades, né? De reconhecê-lo como um verdadeiro Deus e a gente nega, né? Pelas nossas tentações, tendências, uma série de coisas.
Mas é interessante, né? Você falou que dessa questão da palavra, né? A palavra de Deus, que é o verbo em si. Eu acho que a tradução é perfeita, sabe por quê? Porque quando a gente vê aí o primeiro capítulo e você, olha, leia mais de uma vez. Minha recomendação é que você leia algumas vezes o capítulo 1 de forma didática, assim, ó. Pare para ler o capítulo 1 devagar, né, João? Vai lendo devagarzinho, tal, vai tentando assim se colocar ali no lugar do escritor. Imagine-se João, né? Imagina João assim escrevendo devagar e o que está passando na mente de João naquele momento, né? Porque o contexto que João está escrevendo esse livro é bem interessante. João já tinha saído da ilha de Patmos, já tinha escrito o livro do Apocalipse, então ele já tinha uma visão completa do grande conflito. Ele agora estava na cidade de Éfeso, né? E ele já tinha, tem uma discussão se ele escreveu antes ou depois as cartas, né? Eu acredito que ele escreveu as cartas depois, não é? Quer dizer, antes do Evangelho. Então ele escreve as cartas e agora então ele vai escrever o Evangelho, né? Por que ele escreve o Evangelho? Porque há algumas tendências ali ruins, né? Em algumas vamos dizer assim, doutrinas que afastam o que realmente era o Cristo, né? Para eles naquele momento, né? Jesus é Deus, completamente Deus. João vem provar isso. Mas algumas ideias já pairavam, né, João? Aqui, ó, na nossa lição aí, lá em quinta-feira, vai falar dessas tendências que já existiam por ali. Então tinha uma ideia aí, por exemplo, de um homem chamado Sabélio, um bom nome para você pôr no seu filho, né? Sabélio, um homem que ele era um teólogo cristão do 3º século. Então ele disse o seguinte, que Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram a mesma pessoa. Então era como se você vestisse 3 roupas diferentes para uma festa, a mesma festa, sendo que você estava em 3 roupas diferentes, sendo você a mesma pessoa. Uma ideia meio difícil de compreender e até esquisita, né? Essa ideia chamada de modalismo. Mas aí veio os docetistas. Os docetistas, então, eles acreditavam que o verbo, ele não se tornou realmente um ser humano, né? O verbo que é Cristo identificado, a gente vai voltar lá, ele não era exatamente um ser humano, ele parecia com um ser humano. Olha que loucura, né? Então, essa é a ideia aí dos docetistas. E você tem os adicionistas. O que cria os adicionistas? Eles iam no outro extremo, né? Eles acreditavam assim, diziam que Jesus ele nasceu como todos os seres humanos e depois ele foi adotado por Deus e posteriormente ainda da adoção é que ele então assumiu uma natureza divina, né? Isso parece muito próximo com aquilo que Ário, que era um sacerdote de Alexandria, também pregava, dizendo que Jesus Cristo ele era meio Deus e meio ser humano, no sentido de que Jesus foi criado, adotado, né, doutrinado por Deus e depois então assumiu essa natureza espiritual, né, essa natureza espiritual e divina de Deus, né? Até o Espírito Santo, Ário faz aí uma diminuição do Espírito Santo em si. Então nós vemos aqui que na época do apóstolo João, que ele está escrevendo o livro, há muitas ideias a respeito de Cristo. E essas ideias entraram na igreja. E João, quem era o verbo? O que o livro de João fala a respeito do verbo em si? Então, o verbo é Cristo, né? E o que é que a gente gostaria, né? E até dando uma dica para os nossos ouvintes aqui, né? Ter humildade, né, professor? E procurar reunir os textos, né? Que falam do mesmo assunto, né? Que eles possam, né? Aqui a lição diz assim, ó. Que a gente reúna os textos bíblicos que tratam de um assunto e observe a harmonia que existe entre eles, né? Nós temos que entender, né, o que se fala desse verbo, né? Sim. E do verbo que é Cristo. Nós cremos isso, né? E falando sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, a gente vê no batismo de Jesus, né? Sim. É o Jesus, uma pomba que vem, né, que é o Espírito Santo e a voz do Pai, né? Esse é meu filho amado, né? Então nós cremos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E vem Jesus agora que se fez carne, né? Que tomou o nosso lugar, veio aqui, né? Comeu com pecadores, né? E eu fico só imaginando, né, pastor? Esse Cristo aí, levar as marcas para a eternidade, né? Veja, ele tirou aquela roupa de glória, né? Usou a nossa roupa e hoje está com as marcas de cruz, né? Eu fico só imaginando o dia que eu chegar no céu e poder encontrar Jesus e olhar para as mãos de Cristo,
e ver ali, né, as marcas dos pregos. E foi por mim e por todos nós, né, pelo nosso pecado. Por isso nós temos que estudar a Bíblia e entender quem é esse Deus, né? Eu falo isso, pastor, porque quando eu conheci a igreja, se existe algo que me fez estudar a Bíblia, era saber quem era esse Jesus. Lembra? Sim. A Elisa, minha esposa, né, estudou a Bíblia, eles se perguntavam, Jesus realmente é Deus? Era né? uma dúvida antes. Era sua dúvida? Era uma dúvida gigantesca. Sobre a Trindade também, né? Também? O Pai, Filho e Espírito Santo. Você tinha dúvida disso daí? Sim, como são três, eu pensava, né? E como que Jesus pode ser Deus? Se na Bíblia eu encontro que fala o Filho, o Filho, mas não tinha esse conhecimento da Trindade, entendeu? Então, há muitas dúvidas minhas era sobre isso. E talvez seja agora a oportunidade de falar para os nossos amigos que nos assistem, né, pastor? Eu vou deixar o pastor falar, porque ele tem muito mais experiência, né? Falar sobre esse assunto, porque assim, era uma dúvida nossa no início. Sim. Nós estamos aqui servindo a Cristo na Igreja Adventista há 7 anos. 8 anos mais ou menos, né? Certo. E eu conversava muito com um amigo meu, que era de outra denominação, que não acredita que Jesus é Deus. Não acreditava que Jesus era Deus. Depois acreditou que Jesus é um Deus menor. Sim. E aí foi esse assunto que me fez voltar para a Bíblia. Já era cristão e tudo mais, porém isso me fez tirar as escamas dos olhos mesmo. Então a oportunidade agora da gente poder explicar o Senhor, né? Explicar sobre esse Deus maravilhoso que é Cristo. E você vê que essa dúvida de vocês é a dúvida de muita gente, né? Será que Deus é Deus? Que Jesus é Deus realmente? É claro, mas como que ele é Deus, né? E o Espírito Santo? Essa realmente é uma questão muito interessante. João ele colocou no coração dele que ele tinha que proteger a igreja dessas falsas doutrinas, né? Vamos lá para a Bíblia então, vamos lá? Ó, abra sua Bíblia aí e vamos ler então João capítulo 1, no verso 1. E lá diz assim, ó, vamos ler lá, João. Elisa, lê para nós aí. Não sei se você tá com a Bíblia aberta aí já. Lê para nós aí. João capítulo 1, no verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha só, muito interessante. A versão que a Elisa está usando é a versão atualizada, né? Isso. Na linguagem de hoje, né? Sim. Se eu não me engano. João, a sua versão qual que é aí? Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então olha só que interessante. Na versão da Elisa, a palavra é utilizada, né? Palavra utilizada é a palavra. E na versão do João é o verbo. Mas veja que interessante, gente. Porque uma tá a palavra e outro tá o verbo. Porque é o seguinte, a Bíblia foi escrita nesse trecho aqui em grego. E a palavra grega aqui para palavra é logos. Então, literalmente, a tradução mais ao pé da letra é palavra mesmo. Só que na continuação dos versos, né, João? A gente vai vendo os versos aí e a gente vai percebendo que este verbo, né, que é traduzido para o português assim, ele tem um sentido de ter esse nome em português, né? E por que tem esse sentido? Você lembra, assim, por que foi traduzido o verbo em português, não? Não lembra? Então vou te explicar. É o seguinte, ó. Lê para mim aí o verso 2 e o verso 3 pra gente captar essa ideia aí. E você que tá em casa também, se você tiver sua Bíblia pertinho aí, pega a sua Bíblia aí, ó. Vamos dar uma estudadinha agora aqui no livro de João. Capítulo 1, verso 2, verso 3. Vê aí, João. O verso 2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, olha só. O verbo estava ali, o verbo era Deus, ele estava com Deus. Então, o verbo e Deus é Deus, certo? Então, nós temos duas pessoas ali. E aí está dizendo que esse verbo, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Então, ele é o meio, ele está ali. Ele quem, pastor? Então, o verbo, ele é o meio, ele está ali agindo, ele é a pessoa que está em ação. Então, é como se Deus falasse assim, ó, faça, vamos fazer, vamos criar. E quem que põe a mão na massa? Cristo. Ele, o verbo, certo? Então o verbo é o que está agindo. E olha só, em português agora, não mais em grego, o que é como é que a gente explica o que é o verbo? O verbo é o quê? O verbo é a palavra em ação. O verbo é a palavra em ação. Então, se o verbo é a palavra em ação, o que Cristo está fazendo aí? Ele está agindo. Por isso que é traduzido na sua Bíblia como palavra e na sua Bíblia é traduzido como verbo. Porque a palavra está em ação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
ele é o motivo, ele é o agente, ele é a pessoa que está ali trabalhando para que todas as coisas realmente possam existir e acontecer. É por isso que ele, pode falar, João, mas assim, ó, segura aí, é por isso que ele fala assim, ó, que ele é o princípio, ele é o princípio, né, o começo e o fim, ele é o alfa e é o ômega, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada seria feito. Ele é o agente de Deus. Em outros trechos vai dizer assim que ele já existia antes, né? Bem antes da criação do mundo. Nós vamos ver aí, destrinchar mais o capítulo de João, nós vamos entender melhor sobre Jesus. Mas você respirou fundo aí, eu acho que você tinha alguma coisa para dizer. Eu ia falar assim, que princípio é esse, pastor? Ah, bem interessante. Que princípio é esse aí, dona Elizabeth? Qual o princípio, senhor? Esse princípio é no princípio. No início de tudo, né? Uhum. Antes que tudo fosse feito, ele já existia. Certo. Ele já era Deus. Uhum. Então, no princípio, antes de haver algo, ele já estava ali. Uhum. Então, ele iniciou, ele fez, ele criou, né? Exatamente. Ele fez, ele criou todas as coisas. Veja que maravilha, né? Ele já estava lá. E no princípio da criação lá. Então, a gente pega Gênesis 1, né? E pega João 1, nós vemos um paralelo entre esses dois versos. Literalmente um paralelo ali acontecendo, né? Tanto em Gênesis quanto também em João capítulo 1. E a gente podia dividir João em 3 partes, né? O capítulo 1 de João em 3 partes, que vai do 1 até o 8, do 9 até o 13, segundo a nossa lição traz aí, e também aí a continuidade, né? Do 14 então até o último verso, e a gente vai ver aí algumas diferenças, alguns detalhes, na verdade, né? Entre essas 3 divisões. A primeira divisão, o que nós vemos aí? Do 1 ao 8. O que a gente capta aí desta primeira divisão? Ali fala também sobre Deus em sua glória, se tornando o homem, né? Certo. E também... Então, do verbo para a humanidade, né? Do verbo para a humanidade. Então, Deus que se fez humano. Sim. E... Deus que volta para a sua glória. Aí, dos versos 9 ao 13, né? Uhum. O Deus que agora, quer dizer, o humano que é o divino, né? Que é Deus. Que é o verbo. Jesus, ele se torna Deus novamente. Uhum. E depois, ele vindo para todos nós, né? Uhum. Elisa, aí você tocou num assunto aí que eu vou pegar um gancho que você falou para, né, causar aqui. Eu quero causar. O negócio a gente tem que causar aqui. Você sabe que você tem que causar, não tem que futucar, né? Mas você falou assim, ó, é Jesus que voltou a ser humano, né? Que quer dizer, que voltou a ser divino, você falou. Então que ele voltou e tal a ser divino, voltou a ser... Em algum momento Jesus deixou de ser divino, João? Quando ele esteve aqui? Ele deixou de ser Deus em algum momento? Não, pastor. Não? Não. E como é que você explica isso daí? Então, ele... Se um jovem chegasse para você e falasse assim, João, meu querido distrital jovem, eu tenho uma dúvida aqui. Estou aqui, olha, tem vários jovens aí, você pode ver. Assim, ó, tem uma dúvida. Me explica, por favor, se Jesus ele foi Deus enquanto esteve aqui na Terra. Então, meu entendimento, eu creio que ele se fez carne, mas ele não deixou de ser Deus. Certo. Né? Ele não tinha tendência para o pecado. Apesar de ter passado por várias lutas, né? Uhum. A gente vê o diabo tentando Jesus, né? Certo. E ele conversa ali, né? Dizendo assim, ó, a palavra, né? Jesus usa a própria palavra para falar com o inimigo ali, né? Uhum. Então veja, Jesus ele não, no meu ponto de vista, pastor, me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu creio que não, né? Porém, ele passou pelas as mesmas tentações que a gente passa hoje, né? Sim, mas ele era Deus? Era Deus. Era Deus. Elisa, ele era Deus quando estava aqui? Ele era Deus, pastor. Assim, ele não podia vir ao mundo com toda a sua glória, certo, né? Todo o seu poder. Certo. Então ele abriu mão dessa glória, desse poder, para se tornar um como nós, para estar entre nós, né? Mas ele não deixou de ser Deus, né? Tanto que fala aí mais à frente, a gente vai ver algumas coisas sobre milagres, os milagres que ele fez. Ele começou a mostrar os seus sinais que ele era Deus, né? Então ele não deixou de ser Deus. Certo. Só que sua glória e seu poder de divindade, né? Ele abriu mão para estar aqui. Ele deixou ele de lado ali. Isso. E você, o que você acha? O que você pensa? Você acha que Jesus era Deus quando estava aqui realmente? Hein? Ou ele voltou a ser Deus depois? É uma pergunta, né? Então, olha só, queridos,
estude a lição da escola sabatina. Olha, essa lição é maravilhosa, você não pode ficar sem estudar. Essa lição vem trazer também aqui essa ideia e vem esclarecer um pouquinho mais, e durante toda a lição a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre essa relação entre Jesus Deus e Jesus humano, né? O Jesus que estava aqui sentindo as dores, fome, sede, sendo afetado pelo pecado, mas olha só, não infectado pelo pecado. Acho que era isso que você queria dizer, né, João, aquela hora, né? Jesus, ele foi afetado pelo pecado, ele sentiu dor, sede, fome, mas ele não foi o quê? Infectado pelo pecado. Essa é a diferença daquela ideia lapsariana e pós-lapsariana, que a lição em algum momento vai estar comentando contigo aí, você que estudou a lição. A pós-lapsariana, você fala assim, que nome feio, que negócio. Para ficar fácil, pega o seguinte, fala assim, ó, pós-lapso. Pós-lapso é pós-erro, pós-queda. Então, Jesus tinha a natureza de Adão, né, depois da queda, pós-lapso, ou pós-lapsariana. O Jesus, ele tinha a natureza de Adão antes da queda, né, que era uma tendência não pecaminosa. Qual era a tendência que Cristo tinha? Pós ou antes, né? Então, há uma discussão muito grande em relação a isso. Nós acreditamos que Jesus Cristo, ele tinha a natureza de Adão antes da queda, por vários motivos. Até porque, se Jesus tinha a natureza de Adão pós-lapsariana, queridos, então ele precisaria também de quê? De um Salvador, porque ele estava afetado pelo pecado, não é? E Adão, ele caiu justamente por essa questão, porque ele escolheu, né, pecar, e ao escolher pecar, daí para frente o vírus do pecado entrou nele. E aí o João até perguntou, mas pastor, qual foi a pergunta que você tinha feito, pastor? Você lembra? Não, esqueci. Você falou assim, ele falou, você lembra a pergunta que ele fez, Elisa? Foi sobre isso mesmo. Foi sobre isso, né? Sobre o pecado, não, Jesus ele não ter pecado, não ter atingido Jesus, porque Jesus precisaria de um Salvador, né? Se ele pecasse também. E ele perguntou se era também uma vantagem, não era? Falou assim, mas era vantagem? Eu até brinquei, né? Falei assim, não, Jesus era o Superman, ó. Ele veio aqui para nos ajudar. E qual o problema de Jesus ter assim uma natureza não pecaminosa? Isso faz com que ele fosse totalmente diferente da gente? Claro que não. Ele sentiu dor, sede, fome. Adão também sentiu dor, sede e fome e escolheu pecar, né? Nós também, vendo a Cristo, nós podemos então entender de que nós também podemos escolher não pecar. Você entendeu? Esse Cristo que veio, ele era 100% humano e ao mesmo tempo 100% o quê? Deus, divino. E aí tem um trecho aqui, João, gostaria que você lesse aí pra gente aí, ó, que eu acho bastante importante. Aí em quarta-feira aí, fala assim, ó, não há como negar. Essa parte aí, ó, dá uma lida pra gente aí. Aqui? Isso. Não há como negar que temos muito mais perguntas do que respostas. Lutero, mesmo tentando explicar o ato de Deus conosco, disse: os homens usam máscara para se esconder, Deus usa máscara para se revelar. Que lindo. Que show, né? Top demais. Essa é a frase para você pôr no seu Instagram nessa semana, tá bom? Então põe essa frase aí, a frase de Lutero, dá os créditos para ele, tá? Então olha só, gente, é importantíssimo isso aí. Deus, ele colocou a máscara para então se revelar. É o que você tinha falado, Elisa. É o que você tinha comentado. E você aí, tá gostando da lição? Essa lição é especial, gente. Você precisa estudar essa lição. João, já quero ir aqui para os finalmente já. Acredita? Passou rápido, né? Mas a gente já estudou aqui praticamente a base de toda a lição já da Escola Sabatina aqui, da nossa lição, do nosso guia aqui que nós vamos ter. E eu gostaria que você desse assim, João, agora aquelas palavras finais para os nossos jovens que estão nos assistindo, de como é que você poderia dizer assim que Cristo é divinamente Deus, que Cristo é divino, que realmente Ele é Deus que esteve entre nós, mas escolheu ao mesmo tempo sofrer, né? Se encarnou, né? E virou carne e osso igual a gente, né? Teve fome, teve sede. Esse Deus que esteve aqui com a gente, o Deus que esteve com a gente, olha o peso da palavra, Deus esteve aqui com a gente, o Deus que escolheu morrer, né? O Deus que escolheu vir para salvar os nossos pecados. Como é que você pode então falar um pouco dessa divindade de Cristo e aí deixar aquela mensagem final aí para os nossos jovens? Pastor, falar de Jesus, isso até me emociona, né? E talvez eu esteja falando agora para você que é pai, né? Você daria a sua vida pelo seu filho, pela sua filha, né?
eu daria a vida pela minha filha, né? Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu faria de tudo por ela, né? E ao olhar Jesus, Deus, e vejo Cristo fazendo de tudo por mim, né? Por nós, Cristo morreu por mim. Ele escolheu morrer em meu lugar. Né? Eu até lembro de uma música de Fernando Iglesias, né? Que no final da música assim, o mais difícil é ser Deus, né? Jesus, ele comeu com pecadores, ele fez de tudo por nós, e esse é o nosso Deus, é o Deus que nós aguardamos, né? Como eu já falei na lição, ele irá carregar para a eternidade as marcas, pastor. Sabe aquelas marcas lá, das chicotadas que ele levou? Você acha que ele vai estar sem marcas lá? Para sempre ele vai. Para sempre. Por minha causa. Sabe? Então assim, nós temos que olhar para esse Cristo e perceber que ele é um Deus que quer que a gente seja salvo. Amém. Ele quer que a gente escolha segui-lo, né? Ele não nos obriga, pastor. Que bem. Né? Mas ele espera que a nossa decisão seja ao lado dele. Amém. E você, Elisa, olhando para a câmera ali, falando ainda da divindade de Cristo, o que você poderia falar rapidamente sobre isso e finalizar aí deixando uma mensagem para os nossos jovens? Rapidamente eu queria falar sobre o amor, né? O amor de Cristo, o amor de Deus como Pai, né? Ele nos ama tanto que deu o seu Filho. Você daria o seu Filho para morrer no lugar de alguém? Esse foi o amor grandioso de um Pai, Criador, que ama tanto seus filhos, que deu Jesus ele veio e morreu, né? Por todos nós. Então, eu resumo tudo isso em um amor grandioso de um Pai. Amigo querido, jovem, chega mais perto aqui, ó. Entenda o que eu vou te dizer aqui agora. Jesus veio para ser a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ele é a luz que dissipa as trevas. Lá naquela época, os romanos viviam em tremenda contradição e violência. Era um negócio terrível. João estava no meio daquilo, a igreja estava no meio daquilo, aquela confusão toda, e o grande conflito estava acontecendo ali de forma visível aos olhos daqueles meninos e meninas, daqueles jovens que lá estavam. E então surge um velhinho escrevendo então um relato, contando as suas experiências, suas memórias, dizendo a respeito de um Deus que esteve aqui nessa terra. Você pode compreender a profundidade do que João está dizendo? Que Jesus é a luz, ele veio iluminar, ele veio trazer a luz diante das trevas e acabar com as trevas, ele veio trazer salvação para você. Esse Deus que veio aqui, veio te salvar. Abra o seu coração, deixa ele ser o centro da sua vida, e eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer em você. Eu digo em você, tá bom? E através de você também. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar aí fazendo com que você seja um estudioso da palavra de Deus. E logo, semana que vem, vamos para a lição 2, tá bom? Então espero que você aproveite aí os nossos comentários aqui que nós falamos. Obrigado, João, por estar aqui junto com a gente. Obrigado, Elisa, também, por participar dessa lição. Foi uma benção, viu, ter vocês aqui. Obrigado mesmo. Obrigado à nossa técnica, os nossos meninos aqui por trás das câmeras, Eric, Naldo, Rubens, vocês são feras. E vamos que vamos, e até a próxima lição. Antes, vamos fazer uma oração para terminar, né? O João começou. Elisa, você encerra para a gente uma oração? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o teu Santo Espírito nos convence a te buscar a cada dia, a entender mais o teu querer em nossas vidas. Abençoe, Senhor, todos esses jovens que estão estudando, estão buscando, querendo saber mais e mais sobre ti, Senhor. Ilumine a cada um que está nos ouvindo, a cada jovem que também estão interessados, Senhor, a entregar sua vida aqui, Senhor. Muito obrigada por tudo e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Até a próxima. Maranata.